Olá, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me escutar? Conseguem visualizar a imagem? Professor Rodrigo Dias Rosa, aqui falando, como é que vocês estão? Olá, pessoal, boa noite. Conseguem me escutar? Aqui é o professor Rodrigo Dias Rosa. Vamos falar um pouco sobre Simples Nacional, com relação aos produtos monofásicos de substituição tributária e benefícios fiscais com relação ao PIS e COFINS. Vocês conseguem me escutar? Alguém? O áudio está bem? Áudio e imagem ok. Que bom, Liberato. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês podem, enquanto o pessoal vai acessando aí, vocês podem me dizer de onde vocês são. Justamente estamos na TV Classe Contábil com um treinamento de PIS e COFINS, esse curso, cada dia com um professor diferente. Então, hoje vamos falar sobre Simples Nacional. Olá, Adriana, como é que tá as coisas? Estão áudio, imagem muito bem, que bom. Então, daqui a pouco vamos falar um pouco, vamos falar justamente sobre o Simples Nacional, né? Que eu gosto de dizer que o simples não é simples, né? O simples é o complicado, né? O complicado nacional. Então, daqui a pouco vamos conversar um pouquinho sobre isso. O material vai ficar disponível para vocês vão receber o link do material que foi preparado especialmente para esse momento, né? Então, deixar o pessoal aos poucos aí acessando. Comente aí, por favor, qual cidade vocês estão, onde é que vocês estão, para poder a gente interagir um pouquinho, certo? Deixar só um tempinho, enquanto o pessoal vai acessando, né? E me conte um pouco aí de vocês, né? Que bom que a imagem está ok. Então, Adriana, né? Liberato, né? Vocês são bom. O pessoal que está acessando aí, comenta aí um pouquinho. Já trabalham com Piso e Cofins, só Macapá. Oh, que interessante. Boa noite, Duque de Caxias, né? Ah, Rio de Janeiro. Então, que bom, sejam todos bem-vindos a essa live, né? Esse momento que vamos conversar um pouco sobre PIS e COFINS, substituição tributária no Simples Nacional. Aí, Adriana Piracicaba, São Paulo, que bom, sejam todos bem-vindos, pessoal. Que esse momento, né, seja um momento de compartilhamento de informações, onde vamos conversar, sobre algo que tem deixado muitas empresas, muitas vezes pagando até tributo a mais no Simples Nacional. Então, hoje vamos ter essa conversa, como se calcula o Simples Nacional, vamos falar um pouco do que é o Simples Nacional. Me conta aí, vocês que estão acessando, já trabalham com Simples, já fazem a apuração de Simples Nacional, são contadores, são estudantes, como é? Me conta aí um pouquinho, que é o tempo que o pessoal vai acessando, e a gente começa daqui a pouco, certo? Então, vou deixar mais 13 minutinhos aí para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Então, hoje pela manhã, né, manhã e tarde estávamos, eu sou de Aracaju, Sergipe, então estava no interior ministrando treinamento de ICMS substituição tributária. Então, substituição tributária no ICMS, que é algo bem interessante também. Então, hoje durante o dia, então, cheguei há pouco para estar justamente com vocês, compartilhando essa informação. Então, pessoal, o material que foi disponibilizado aqui, um material para vocês, né, que eu elaborei aqui para vocês. E esse material vai ficar disponível após, né, nossa live, então lá para volta de 20 horas, por aí assim, a TV Clássico Contábil vai mandar um link para vocês, onde vocês vão ter acesso a esse material disponibilizado exclusivamente para vocês, nesse momento, nesse bate-papo, certo? No material, nós vamos conversar um pouco com relação ao Simples Nacional, desde sua criação no Simples Nacional, um pouco de contexto, e vamos partir para os cálculos do Simples Nacional, dos seus anexos, tudo isso.
e depois, né, como é que funciona no Simples Nacional o cálculo quando temos produtos com substituição tributária, produtos monofásicos no Simples Nacional. Como é que é feito isso? Que vocês utilizam muito o PGDAS, então a gente vai ter essa conversa. Então, nossa conversa vai ser voltada ao Simples Nacional. Me conta aí, vocês já trabalham com empresa do Simples, já tem produtos que são monofásicos de PIS e COFINS, substituição tributária também? Comente aí para a gente, por favor. Então, pessoal, vamos conversar, né? Então, já deu tempo aí para o pessoal acessar. Então, hoje, né, dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? Então, comemorado o dia das bruxas, vamos conversar um pouco sobre Simples Nacional com relação a produtos monofásicos, substituição tributária e benefícios fiscais, né? Então, eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa, sou da cidade de Aracaju, Sergipe, então sou do menor estado, então fico brincando, né? Então aqui eu estou próximo, né? Eu estou no oceano, na verdade, então é muito quente. Hoje mesmo estávamos aqui com 35 graus, né? E eu sou professor, né? Além de professor, sou professor de graduação, de pós-graduação, sou formado em contabilidade. Minha primeira especialidade foi em gestão fiscal e planejamento tributário, onde hoje eu sou professor dessa pós. Além disso, trabalho com consultoria, tanto consultoria financeira como consultoria tributária, perito, estudo direito, então não tem como a gente parar de estudar, então ainda estudo direito e sou aluno do MBA da BSSP, né, que é o MBA de Auditoria Digital e Direito Tributário, e sou professor também da BSSP. Alguns conselhos de contabilidade, tipo Rondônia, Acre, Tocantins, Sergipe, eu tenho ministrado palestra e treinamento no SESCAP também, o pessoal de Poços de Caldas, eu fiz o treinamento com eles lá no sindicato. Trabalho também como instrutor e consultor no SEBRAE, diretamente com as empresas do Simples Nacional. E trabalho como diretor da Dias Rosa, que é uma empresa de consultoria e treinamento. Então, esse é um pouco da apresentação minha. E aí vamos conversar hoje nessa live sobre Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional, o nome já diz, né? Simples, mas não é. A gente sabe que não é. Então, o nome Simples Nacional é só devido à guia de que as empresas do Simples Nacional fazem uma única guia, que é o DAS. E nesse DAS se recolhe os tributos de forma unificada. Então, o nome Simples Nacional se deu a isso, certo? E ele surgiu devido a um princípio tributário chamado princípio da isonomia tributária. E o princípio da isonomia tributária é aquele princípio que fala sobre, que eu fico até brincando quando estudava contabilidade, que o professor dizia assim, o princípio da isonomia é tratar os iguais de forma igual na medida das suas igualdades, e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Né? E aí parece, a gente olha assim uma frase como essa, então a gente começa, pô, o que é isso? Não entendi nada, naquele momento também não entendi. E aí eu comecei a pensar como fazer para poder conversar um pouco, para poder passar essa informação mais simples para o pessoal, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Né? Lá nós temos numa feira lá seu João e Dona Maria. Seu João e Maria tá lá na feira e eles dois são pequenos, eles começam a vender seu produto, que são pequenininhos, e com eles a gente trata de forma igual. Então, a gente cobra tributo de forma igual. Porém, vamos dizer que do lado de seu João tem uma grande rede de supermercado. Então, a grande rede de supermercado a gente começa a tratar de forma diferente, então de forma desigual de seu João e Maria, porque o supermercado ele é maior e aí ele tem uma tributação um pouco maior, certo? E dentro desse supermercado nós vamos ter também do lado dele uma empresa, vamos dizer um grande exemplo aí, uma grande outra empresa que aí a gente começa a tributar esses dois supermercados de forma igual, na medida da sua igualdade entre eles e vamos tratá-lo de forma desigual, ou seja, de forma diferente, referente a seu João e Maria. Então, o princípio da igualdade é tratar o pequeno de forma igual e tratar o grande de forma igual do seu tamanho, da forma de tributação. Porém, entre o grande e o pequeno, começa a cobrar de forma
diferente, né? Então, o pessoal aí falando, 80% das empresas que eu faço são Simples Nacional, ou seja, complicado nacional, isso mesmo, Ferreira, né? Então, tem o pessoal aí de Castanhal, né? Eu ministrei aula aí em Castanhal, o pessoal de Recife, Laranjeiras do Sul, né? Grande abraço para todos vocês, né? Mônica, tudo bem, Mônica? Então, aí, pessoal, que bom. Vamos aí falar, compartilhar informações. Então, que bom que vamos conversar um pouco sobre o complicado nacional. Então, o princípio da isonomia ele veio para isso. Com isso, se criou na Constituição Federal, né, tem lá o artigo 179, que ele estabelece um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Então, a micro e pequena empresa ela passa a ter um tratamento diferenciado, simplificado. Então, o Simples Nacional é um tratamento de simplificação de suas obrigações, tanto administrativas, como tributárias, como previdenciárias, creditícia. Então, você tem também crédito diferenciado para a empresa do Simples Nacional e pela eliminação e redução justamente de algumas burocracias. Então, o Simples Nacional ele não é só a parte tributária, ele trabalha também a simplificação de outras obrigações, certo? Então, como essas que a gente estava comentando. E antes se criou o Simples, né? Antes de existir o Simples Nacional, nós tínhamos o Simples Federal, onde a União tinha criado o Simples Federal e cada município, o que é que acontecia? Ele criava a sua própria legislação. Então, criando sua própria legislação para dar esse tratamento diferenciado, para poder fazer com que colocasse em prática o princípio da isonomia. Só que o que acontecia? Alguns estados, alguns municípios não criaram isso. E não criando isso, o que foi que começou a acontecer? Tinha um tratamento de forma igual com as outras empresas. Com isso, veio a Lei 123, que deixou de ser uma lei federal e passou a ser a Lei 123, uma lei nacional, onde essa lei nacional, todos os entes da federação fazem parte dela, certo? Então, com isso foi criada a lei, que eu digo que é a lei mais fácil da gente decorar, porque o número dela é 123. Então, a lei 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é justamente a lei do Simples Nacional, que entrou em vigor em julho de 2007. Então, desde 2007, começamos a ter a lei do Simples Nacional. Né? Então, um abraço aí. Que bom, Lilian, né? Que bom ver, ela justamente comenta aqui, né? Que bom te ver por aqui. Então, estamos justamente com isso. E para poder eu ingressar no Simples Nacional, tem várias questões que eu preciso, né, cumprir, né? Dentre elas, e está enquadrado no conceito de microempresa, empresa de pequeno porte, que vocês sabem bastante, né? Microempresa, aquela que fatura até 360 mil, empresa de pequeno porte, aquela que fatura acima de 360 mil até 4 milhões e 800. E aí eu tenho que ter o meu CNPJ, ter inscrição municipal, e se eu trabalhar com comércio e indústria, né, e serviço de transporte, que é tributado pelo ICMS, ter a inscrição estadual, não posso incorrer nas vedações, são várias as vedações do Simples Nacional, e formalizar o pedido, que a gente formaliza o pedido a partir, né, sempre até dia 31 de janeiro. Então, tem novidades do Simples Nacional para o próximo ano. Por quê? Porque a partir do próximo ano, aquele agendamento que a gente faz lá em novembro, ele deixa de existir. E aí, somente a gente fazendo lá a opção mais na frente. E com isso, o Simples Nacional foi de forma rápida, fizemos um breve histórico aqui. E aí, vamos conversar sobre o PIS e COFINS monofásico e substituição tributária dentro do Simples Nacional. O que é que acontece com isso? O Simples Nacional, eu só consigo fazer uma apuração correta se eu trabalhar uma coisa chamada segregação de receita. Se eu não segrego as receitas, eu não consigo fazer uma apuração do Simples Nacional. E o que é a segregação? Nada mais é do que fazer a separação. E como funciona isso? A empresa compra produto com substituição tributária de ICMS. Eu vou lá e separo minha receita com substituição tributária de ICMS para que não calcule ICMS dentro do Simples Nacional, porque já foi calculado por fora, eu já paguei ao fornecedor. Com relação ao PIS e COFINS, nós temos a mesma coisa.
Então, se eu compro produtos que são monofásicos, e aí vocês aprenderam aqui no curso, vocês tiveram aula justamente quais são os produtos monofásicos, quais são os produtos que têm essa substituição tributária. Se eu tenho produtos monofásicos, quando eu for fazer a minha venda, eu preciso segregar, ou seja, eu preciso separar quais são as vendas que eu faço que tem, quais são as vendas que eu faço que teve tributação normal, tributação de todos os produtos. Como também eu tenho que fazer a separação, como eu preciso segregar qual é a minha receita que teve tributação de PIS e COFINS monofásico e PIS e COFINS com substituição tributária. Se eu não faço essa segregação, eu não consigo o quê? Calcular o tributo. E aí está grande o segredo maior está aí, porque se eu não tenho uma boa gestão lá no início, na empresa, porque quem dá entrada na nota fiscal não é a contabilidade, não é o contador, quem dá entrada dessa nota fiscal no sistema da empresa é o funcionário da empresa, muitas vezes é o xerifado, muitas vezes é o auxiliar administrativo, e ele precisa, nessa entrada, separar quais foram os produtos que foram comprados que têm substituição tributária. Quais são os produtos comprados que têm monofásico. E para isso, qual é o grande segredo? Cadastro de produtos. Então, eu preciso trabalhar o cadastro dos produtos. Então, eu preciso fazer o cadastro lá na empresa para que, de forma que, quando entre esse produto, já me avise que na sua venda não é para calcular novamente PIS e COFINS. Então, o grande segredo com relação à apuração do Simples Nacional vai estar nessa origem, e que essa origem não é realizada pela contabilidade. Então, é preciso trabalhar essa consultoria, trabalhar diretamente com o cliente com relação a isso. E aí, então, o grande segredo do Simples Nacional vai estar na palavra segregação. Se eu não segrego, eu não consigo fazer uma apuração bem interessante, uma apuração com conformes, né? Com a conformidade, com o compliance. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, sabendo disso, começaram a oferecer aos empresários a recuperação de crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque estava se pagando dentro do Simples Nacional duas vezes, pagando dentro do Simples Nacional o PIS e o COFINS, e pagando, né, e tendo o produto sendo substituição tributária que já foi recolhido pelo fornecedor. Então, como é que eu preciso segregar isso? Então, no Simples Nacional, como é bem conhecido dos senhores, nós temos os anexos, né? Então, o anexo 1 é anexo de comércio, o anexo 2 é o anexo que vai trabalhar a indústria, e quem trabalha com serviço são os anexos 3, 4 e 5. Então, como funciona o cálculo lá no Simples Nacional? O cálculo no Simples Nacional, nós temos que ter algumas variáveis, e dentre elas eu preciso saber a receita bruta dos últimos 12 meses. Então, antes do Simples Nacional, nós pegávamos lá a tabela, e na tabela já tinha as suas alíquotas efetivas. E agora não, né? Agora eu preciso primeiro achar a alíquota que vai ser tributada. Então, nesse caso, eu vou lá, pego a fatura, receita bruta dos últimos 12 meses. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que nos últimos 12 meses o faturamento da empresa foi 190 mil. Se o faturamento dos últimos 12 meses foi 190 mil, eu vou lá, pego no anexo, então nesse caso vamos citar aqui o anexo 1 de comércio, e vou achar a alíquota, né? Então, com esse anexo, um exemplo, 190 mil está na segunda faixa. Se está na segunda faixa, eu vou multiplicar por 7,3. Então, eu vou pegar 190 mil, receita bruta dos últimos 12 meses, vezes 7,3%, que é a alíquota que está na tabela do anexo 1 lá no Simples Nacional. Vou tirar a parcela a deduzir, que na segunda faixa é 5.940. Achando esse resultado de 190 mil vezes 7,3% menos 5.940, eu divido ele novamente por
190 mil, que é a receita dos últimos 12 meses. Com isso, eu chego a um resultado de 4,1737%. Essa é minha alíquota do PGDAS, minha alíquota do Simples Nacional. Considerando que a empresa teve um faturamento de 20 mil, o que é que vai acontecer? 20 mil vezes 4,1737, eu vou chegar no resultado de R$ 834,74. Nesse caso, o que é que eu tenho aí? Eu tenho o valor do DAS. E que se eu tributar todos os meus 20 mil nos 4,17, eu estou pagando todos os tributos que estão no Simples Nacional. Nesse caso, quais são os tributos que eu paguei aí? Eu paguei imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, COFINS, PIS, CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, que a gente popularmente chama de INSS, e o ICMS. E qual a grande questão aqui para a gente trabalhar com relação a isso? É justamente o que nesses tributos, então naquele percentual lá de 4,17 do Simples Nacional, eu pago 5,5 dos 4 que eu achei. Olha como é simples o Simples Nacional. Viu? Achei a alíquota de 4,17. Dos 4,17, 5,5 dos 4 é o quê? É imposto de renda à pessoa jurídica. 3,5 dos 4 é contribuição social sobre o lucro líquido. 12,74% dos 4 é o COFINS. 2,76% dos 4 é o PIS. E 41,5% dos 4% que eu achei lá é o valor da contribuição previdenciária patronal. E 34% que é o ICMS. Resumindo, dos R$ 834 que eu paguei, R$ 834,34 que eu paguei de DAS, eu tenho R$ 45,91 de imposto de renda, R$ 29,22 de CSLL, R$ 106,35 de COFINS, R$ 23,05 de PIS, R$ 346,42 de CPP e R$ 283,81 de ICMS. E qual a grande questão com relação a isso? Eu preciso segregar. Porque se eu não segregar, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar sobre toda a receita, todos os tributos, inclusive o PIS e o COFINS que a gente está conversando aqui. Então, considerando que lá no início, os 20 mil reais que eu tributei gerou um DAR de R$ 834, vamos considerar que daqueles 20 mil que eu tive de receita, que eu tive de faturamento, desses 20 mil reais que eu tive lá, eu tenho 15 mil que se refere a PIS e COFINS, que eu vendi mercadoria, que houve substituição tributária desses dois tributos, PIS e COFINS. Nesse caso, o que é que eu preciso fazer? Eu vou precisar separar, porque dos 20 mil que eu tenho de faturamento, se 15 mil foram produtos que foram revendidos com substituição tributária de PIS e COFINS, e 5 mil são produtos que eu vendi que teve todos os tributos. Então, o meu PGDAS aí vai ter uma mudança, vai ter um valor diferenciado, porque eu não posso pagar todos os tributos em cima de 20 mil, porque dos 20 mil, 15 já foram pagos PIS e COFINS lá na substituição tributária. E aí o grande segredo está aí. Então, comenta aí para mim, por favor, né, se vocês, como é que seus clientes fazem, se eles fazem essa segregação, se eles, né, se vocês trabalham com esse cadastro de produto, né, comenta aí para a gente interagir aqui um pouco, certo? Então, nesse exemplo, que nós temos aí de 20 mil, o que acontece? Eu não posso tributar ele todo. Então, vamos segregar. Vamos fazer o mesmo cálculo, certo? Lá dos 190 mil de receita que eu tive nos últimos 12 meses, eu vou lá para o anexo. Chegando no anexo, lá na segunda faixa, eu vou pegar os 190 mil, vou multiplicar por 7,3
e vou tirar a parcela a deduzir de 5.940. Chego naquele resultado de 4,1737. Esses 4,1737, conforme explicado anteriormente, é a alíquota geral do Simples Nacional. Só que agora eu vou ter que segregar as receitas. Como? Como dos 20 mil, somente 5 mil foram produtos que são tributados por todos os tributos, eu vou pegar os 5 mil e vou multiplicar pela alíquota do Simples Nacional, que é o 4,1737. Com isso, eu chego no valor de 208,69. Esse valor é o valor do meu DAS referente à minha receita, que vai ser tributado todos os tributos. Depois disso, eu preciso saber a repartição dos tributos. Então, conforme expliquei anteriormente, existe outra tabela, e nessa outra tabela está explicando o percentual que nós temos dos tributos. Então, quanto corresponde dos quatro, quanto corresponde ao COFINS? 12,74%. Quanto corresponde ao PIS? 2,76%. Então, nesse caso, o que é que eu vou ter que fazer? Achando os 4,17 que eu tenho, eu vou ter que diminuir o percentual referente a esses tributos. Então, 2,76% dos 4,17 que eu achei anteriormente corresponde ao quê? Ao PIS e ao PASEP. Então, achando o valor, com isso eu acho o valor de 0,11. Então, dos 4,17, né, 0,11 corresponde ao PIS e o PASEP desse DAS. Depois eu vou lá e vou descobrir o COFINS. Então, como é que eu vou descobrir o COFINS? Vou pegar na planilha os 12,74 que corresponde, multiplico pelos 4,1737 e encontro 0,53. Esse 0,53 é o percentual de tributo referente ao DAS. Somando os dois, eu tenho 0,6469. Ou seja, o meu DAS eu vou ter que diminuir 0,64%. Se eu deixar tributando lá normal, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar mais 0,6469. Então, justamente é esse o percentual que eu preciso diminuir da minha alíquota. Então, lá na tributação normal eu tive 4,1737. Dos 4,1737, eu vou diminuir 0,11 do PIS e diminuir 0,53 do COFINS, chegando a uma alíquota de 3,5267. Então, essa vai ser minha alíquota, a alíquota que eu vou utilizar do Simples Nacional para a minha receita, ou seja, meu faturamento, que houve produtos com PIS e COFINS monofásico. Então, com isso, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar 15 mil, que é o meu faturamento que existiu com PIS e COFINS monofásico, vezes 3,57 que eu achei, chega ao resultado de 529,02. Então, ou seja, o meu DAS não vai poder ser mais os R$ 834 reais que a gente tinha encontrado anteriormente. Ele vai ser R$ 737,70. Por quê? Porque 5 mil da minha receita corresponde a faturamento com tributação de todos os tributos. E 15 mil referente a faturamento com receita de PIS e COFINS monofásico, né? Ou então PIS e COFINS tributária, que a gente está conversando aqui, que aí se torna 529. Então, logo, automaticamente, o meu DAS, em vez de ser 834, vai ser 737. E onde é que eu faço isso? Vai fazer aonde? No PGDAS. Então, lá no PGDAS, no programa que vocês acessam para poder fazer a apuração, vocês vão colocar essa receita segregada. Porém, eu só consigo segregar se eu trabalhar diretamente lá no meu cliente, porque eu preciso fazer o cadastro de produtos, eu preciso informar, quando comprar produtos com substituição tributária, quando comprar produtos com monofásico, precisa ter esse cadastro pronto. E muitas vezes no dia a dia, o que é que acontece? Não é feito
esse cadastro em si. Como não é feito esse cadastro, as pessoas acabam passando despercebida, deixa passar despercebido no seu dia a dia por o volume de informações e acaba pagando tributo a mais. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Temos que trabalhar lá na ponta, temos que trabalhar na empresa, lá com o pessoal do almoxerifado, com a emissão da nota, por quê? Porque tudo isso nós vamos ter o quê? Nós vamos ter todo o processo funcionando. E não adianta a gente trabalhar somente no nosso escritório, trabalhar nessa operação se as informações chegam erradas. Então, os clientes, eles precisam dessa parte mais de corpo a corpo, de trabalhar cadastro de produtos, trabalhar com isso. Outra coisa que nós temos também no Simples Nacional é que a lei do Simples Nacional ela permite alguns benefícios, como, um exemplo, cesta básica. Então, permite o Estado tributar em legislação própria, dando benefício fiscal com relação à cesta básica. Aqui no meu estado, aqui em Aracaju, em Sergipe, não existe legislação específica para isso. Então, os produtos da cesta básica são tributados normais. Possa ser que no seu estado aí tenha. E existindo também esses benefícios fiscais, é preciso se colocar a segregação da receita, para que, na hora de pagar esse tributo, segregue e nessa segregação se possa não calcular novamente esse tributo. Então, a metodologia é a mesma quando se utiliza alguns benefícios, quando tem também a parte de tributação, ICMS, substituição tributária, a mesma coisa. Então, se tem substituição tributária dentro a empresa do Simples Nacional comprou o produto com substituição tributária, tanto do Simples Nacional, ou comprou de outra empresa que não seja do Simples, tendo a substituição tributária, tanto do ICMS, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar fazer a segregação. Se eu não faço essa segregação, não consigo resolver. Outra questão bem interessante que às vezes o pessoal confunde com relação aos produtos monofásicos lá no Simples Nacional e o produto com ST, é na hora de calcular o PGDAS quando eu sou substituto tributário. Um grande exemplo que eu posso conversar assim bem citar, bem interessante, que nós temos o seguinte, nós temos o substituto tributário e nós temos o substituído, né? Então, qual é a diferença? O substituto tributário é aquele que calcula o tributo dele e calcula o tributo da venda. Então, o que é que vai acontecer com relação a isso? Na hora que eu vou fazer o PGDAS, um exemplo que a gente pode falar aí na substituição tributária, se eu estou calculando a substituição tributária, bem claro, a parte de ICMS também, que aproveitando aqui o momento, eu, como substituto tributário, eu vou informar que eu fiz uma venda de produto sem substituição, porque aquele valor da substituição tributária que eu estou calculando não é minha, é do meu cliente. Então, o que é que acontece? Eu coloco que eu vendi produto sem substituição tributária para que dentro do PGDAS possa ser calculado o ICMS da minha operação. E por fora, eu faço o cálculo da substituição tributária com a GNRE e faço esse recolhimento mais na frente. Já quando eu sou substituído, ou seja, quando eu sou aquela pessoa aquela pessoa jurídica que o fornecedor já calculou o produto para mim, no caso, já calculou o tributo como a substituição tributária do PIS e COFINS, eu vou colocar que é uma revenda de produto com substituição tributária. E aí, para que o sistema ele não calcule novamente. E para isso, nós temos que ter cuidado com várias situações com relação até à nota fiscal, né, que nós temos campos específicos para ser preenchido. Então, é tudo um cruzamento de informação que precisa ser levado em consideração para que tome cuidado. Então, sempre eu fico brincando nos nossos treinamentos o quê? Eu preciso trabalhar a ponta, porque se começa errado, se termina errado. Então, é preciso ter esse foco no cliente, no cadastro de produto, foco justamente nas operações que estão acontecendo, porque se eu não trabalho essa gestão, eu não consigo ter uma boa informação verídica, informação confidencial para que possa calcular. E um problema que a gente acontece muitas vezes com relação a isso é que a gente sabe disso, a gente sabe que tem a substituição tributária, a gente sabe que tem os produtos monofásicos que não é para calcular novamente. Nosso cliente muitas vezes é desorganizado, não quer pagar um sistema, não quer ter um sistema de controle, não quer pagar uma pessoa
capacitada para poder trabalhar isso e acaba pagando duas vezes, acaba tendo esse valor tributado de forma equivocada. Porém, o problema que acontece com isso é quando ele recebe uma visita de alguns consultores dizendo que o seu contador está fazendo com que você pague tributo maior, que você pague, um exemplo, o ICMS, o PIS e COFINS tributária duas vezes, que já pagou lá ao fornecedor e agora vai pagar novamente. Então, gera uma certa desconfiança. E a gente sabe, muitas vezes, que isso não é culpa nossa, é devido à desorganização por parte do empresário. Porém, às vezes dá uma conotação que a culpa é nossa, por quê? Porque a gente já passou por um cliente que tem essa informação, porque quando chega para uma coisa, chegar de supetão a um consultor dizendo que está pagando a mais, tá pagando tributo e que está oferecendo uma recuperação de crédito, e ele tem aquela conotação de que o meu contador está fazendo errado. E outra coisa é, o contador sempre está informando que precisa segregar, que precisa separar, que precisa organizar, se não irá pagar duas vezes. E quando chega esse consultor com essa informação, ele já pensa duas vezes, não, eu tenho consciência de que eu estou pagando a mais, porque meu contador sempre me informou, e com isso, devido à desorganização. Então, a gente tem que ter cuidado na forma de passar a informação. Então, com isso, a gente tem que trabalhar o quê? Temos que deixar claro para o empresário que existe essa possibilidade, que é real, que é legal de não se pagar, e que muitas vezes ele está pagando duas vezes por falta de organização da própria empresa. Então, tem que ter esse cuidado com relação a isso. Então, são situações que depende da forma que é passado. Então, se passa, se não passa, ele acha que está sendo enrolado. Então, é uma dica aí para vocês, cuidado com essa relação com o empresário, porque eu tenho até acontecido casos onde empresários contábeis me procuram aqui, porque tem recebido representação, né, junto a alguns órgãos de fiscalização, porque o empresário entrou com representação dizendo que era para fazer tal coisa e nunca fazia, só que a gente sabe muitas vezes que o contador informa, mas não se documenta dessas informações. Então, assim, deixando bem claro, recapitulando aí para a gente, o grande segredo do Simples Nacional é segregar. Então, eu preciso segregar as receitas. Receita que eu tenho com tributação normal, receita que eu tenho com produtos que são monofácicos do PIS e COFINS, receita que eu tenho com substituição tributária de PIS e COFINS, receita que eu tenho, no caso, aproveitando o ensejo que eu tenho com ICMS tributária, eu preciso segregar tudo isso para que eu possa calcular o meu Simples Nacional. Então, nessa forma é que eu preciso fazer. Isso mesmo, Mara. A Mara está dizendo, inclusive, informar por escrito para evitar punições de responsabilidade. Isso mesmo. Então, Mara, aproveitando o seu ensejo aí, como começou assim, eu tive um caso bem interessante que um empresário, ele entrou com ação judicial contra o contador porque a empresa do Simples Nacional foi excluída do Simples por não ter pago a complementação de alíquota. E nessa complementação de alíquota, quando eu fui conversar, porque às vezes eu faço muito defesa para os contadores, e aí eu conversando com ele, eu disse assim, você calculava a complementação? Eu calculava. Você mandava o documento para pagar? Ele sim, eu mandava. Me dê os comprovantes que você mandava. E aí, com isso, com a documentação que ele tinha, que só que mandava pagar, porque a empresa não pagou, então como a empresa não pagou a complementação, ela ficou com débito. E a empresa, quando tem débito perante o fisco, o que é que acontece? Ela é excluída do Simples Nacional. Então, você sabe muito mais disso. Então, a empresa, o que aconteceu? Ela, por não ter pago a complementação, ela foi excluída do Simples. Ela, sendo excluída do Simples, se tornou lucro presumido, que ela fez a opção pelo lucro presumido, teria que mandar os expedientes fiscais. E a gente sabe que as multas de expediente fiscal não são baratas, né? Então, aqui no estado mesmo era 5 mil, agora não é mais. Agora é R$ 1.500. Então, assim, com isso, e aí ele, sendo do lucro presumido, que tinha que mandar esses SPEDs, o que aconteceu? O empresário também solicitava as notas fiscais para serem lançadas no SPED e o empresário não mandava. E recebeu uma grande multa por envio de SPED zerado. Envio
despede muitas vezes com faltando. Não era só zerado, alguns tinham informação, mas não tinham todas. E nesse caso, o que foi que aconteceu? Essa empresa entrou com representação no conselho dizendo que o contador não tinha feito sua obrigação. O que salvou o contador nesse caso foi, sabe o quê? Ele tinha a prova de que solicitava ao empresário toda a documentação e o empresário não mandava. Inclusive, ele tinha feito até uma notificação e o empresário assinando, dizendo que tinha ciência que não mandava informação. Então, aproveitando aí o que Mara falou, isso mesmo, informar por escrito, certo? Escrito mesmo. É interessante mandar e-mail, que às vezes o pessoal me pergunta, não, a gente manda e-mail, mas a pessoa pode até dizer que não viu o e-mail, então o que é que eu aconselho? Manda por escrito. Existe a possibilidade do PIS e COFINS monofásico, que você está pagando aí, você está pagando dentro do Simples Nacional porque você não segrega, você não tem informação, faz essa informação. Porém, também é um nicho de mercado para a gente o quê? Trabalhar dentro das empresas em consultoria em cadastro de produtos, em consultoria em processos internos para isso. Então, é um nicho de mercado também para a gente com relação a essa parte. Então, existe dentro do Simples Nacional essa segregação, existe também os benefícios, então além do benefício da cesta básica, os estados eles podem definir também valores fixos de ICMS, como o município também pode definir valor fixo de ISS, e aí esses valores fixos que são pagos, eles são o que você pode utilizá-los para não recolher dentro do Simples Nacional, o ICMS e o ISS também. Então, além do benefício do PIS e COFINS, nós temos lá o ICMS, nós temos lá o ISS. Então, é justamente isso que a gente tem. Ítalo está dizendo, boa noite, devemos confiar nas informações que vem da nossa fiscal do fornecedor ou indicar a consulta em alguns sites, os produtos para fazer a segregação. É interessante fazer consulta também, porque muitas vezes o consumidor, o fornecedor também pode estar colocando a tributação equivocada, né, Ítalo? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso, né? A Mônica está colocando aí, eu gosto muito de fazer esse trabalho de consultoria, isso mesmo, Mônica, é um trabalho, é um nicho de mercado, né? Então, eu fico sempre brincando aqui em Sergipe mesmo, eu trabalho com consultoria e trabalho com a parte de treinamento, principalmente para os contadores, né? Às vezes o pessoal pensa que eu tenho escritório de contabilidade, mas eu não tenho escritório de contabilidade, e é um nicho nosso, então, a gente trabalha junto com o contador, então, eu fico sempre brincando, né? A gente não dá para poder fazer tudo, então, é isso mesmo, então, é um nicho para a gente. Agora, um segredo, pessoal. Deixa claro, então, o pessoal que tem história de contabilidade aqui, deixa claro para o cliente, se estiver acontecendo isso, deixa claro que você tem conhecimento, que está acontecendo isso e informa ele. Porque senão, tu vai sair como um incompetente. Porque vai dar a conotação de que o contador está fazendo eu pagar a mais. E é um nicho de mercado, eu conto quando eu estou nos treinamentos de Simples Nacional, um exemplo que eu tenho aqui no nosso estado, uma aluna minha, ela trabalha exclusivamente com recuperação de PIS e COFINS monofásico de produtos de cosméticos. Então, ela pegou um segmento, então ela trabalha somente com esse segmento, e aí às vezes eu fico comentando com ela, e aí, vai ter história de contabilidade? Não, tá muito bom aqui, eu trabalho só com isso, não quero ter dor de cabeça, meu nicho é esse, só quero esse segmento. Então, e aí tem conseguido recuperar vários valores com relação ao pagamento que se tem. E entrando um pouco para essa parte de recuperação, vocês fazem o que? Vocês fazem a retificação do PGDAS, verificando se está tudo correto, e aí vocês têm lá, vocês podem solicitar a compensação ou a restituição você faz no próprio portal do Simples Nacional, e com essa restituição, a Receita Federal tem até 3 meses para poder fazer esse pagamento na conta bancária da empresa. Porém, alguns alunos meus que têm trabalhado exclusivamente com isso têm dito que com 30 dias o dinheiro está entrando mesmo. A gente toma um susto quando fala 30 dias, porque geralmente a gente pensa em 5, 6, 7, 8 anos, mas no caso do Simples Nacional tem acontecido dessa forma. Então, pessoal, recapitulando, estamos indo agora para o nosso final, né? Alguém quer comentar alguma coisa aí com relação ao nosso tema? Já estamos iniciando terminando, na verdade,
nossa live. E quero deixar para vocês um grande recado, dizer que daqui a pouco, às 20 horas, o material preparado exclusivamente para essa live vai estar disponível no link para vocês. Então, vocês vão receber aí o material, vocês vão baixar esse material que foi desenvolvido para vocês com essas memórias de cálculo, tudo isso que eu fiz aqui, para que seja um material para compartilhar vocês, né? Quem quiser saber, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é, o que é que o que acontece? A Mara está perguntando o que é mais rápido, via administrativa ou via judicial. Com relação, Mara, é o seguinte, o que é que tem acontecido muito? Tem feito mesmo via administrativamente e tem acontecido vários, se a empresa não tiver nenhum problema com relação a isso, tem sido rápido essa devolução, certo? Então, não necessariamente teria que fazer judicialmente, certo? Então, tem sido bem rápido mesmo. O que às vezes o pessoal confunde e acaba demorando é porque o pessoal quer fazer o PDComp, né? E lá para as empresas do Simples Nacional, você não vai fazer lá o PDComp. Dentro do portal mesmo, você tem o pedido que você faz lá. É bem facinho, né? No próprio portal tem um manual deles. Então, assim, quem quiser me acompanhar, eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa, então meu Instagram é prof_Rodrigo Dias Rosa. Eu tenho um canal também no YouTube, né, que é professor Rodrigo Dias Rosa, né, então a gente tem trabalhado muito com a parte de Simples Nacional, com ICMS, ISS, né, então é bem interessante isso para vocês. Então, recapitulando aqui, as empresas que têm PIS e COFINS monofásico, produtos monofásicos, na hora de calcular o Simples Nacional, eu segrego essa receita, eu separo para que eu não pague novamente dentro do Simples Nacional esse tributo. A mesma coisa, se eu tiver algum benefício fiscal, eu faço essa segregação. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, né? Agradecer ao pessoal da TV Classe Contábil pelo convite, foi uma honra, né, poder estar com vocês nesse momento, poder compartilhar um pouco do que eu sei, compartilhar o meu conhecimento, né, um pouquinho do que eu sei, para poder, porque educação é algo que a gente vai passar, é algo que a gente transmite, né, a gente não fica mais pobre quando se transmite educação, e todos precisam, para poder a gente ter valorização, todos precisam ter a mesma linha, porque às vezes o que eu gosto de trabalhar muito com o pessoal é que às vezes a gente tem desvalorização porque a gente está trabalhando de uma forma e o colega não tem conhecimento e começa a dizer que é de outra forma, que não é assim, então a gente precisa estar todo mundo atenado. Lilian, professor, parabéns, valeu. Assisti sua aula de Simples Nacional aqui em Palmas, no MBA da BSSP, em setembro. Muito bom assistir novamente. Que bom, Lilian, como é que estão as coisas aí em Palmas? Muito, deu um abraço aí para a turma, né? Foi bem interessante aí em Palmas, porque na ida, né, o meu voo atrasou 50 minutos, eu tive que atrasar minha chegada em 12 horas, tive que dormir no aeroporto, né, mas aí deu tudo certo, né, então a gente teve aquele momento de compartilhamento aí em Palmas, né, então que bom, Lilian, um abraço aí para toda a turma. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês, até mais, né, bom final de semana para vocês, né, esse final de semana que está acontecendo aí, né, que seja um final de semana com muita luz, muita paz para todos vocês. E vamos trabalhar justamente com a educação, vamos trabalhar no sentido de passar informação para que a gente possa mudar esse país, para que a gente possa ter valorização. Então, a informação, segue aí, marca seu amigo, compartilha essa informação para que a gente possa melhorar toda a nossa vida, melhorar nossos conhecimentos. Então, é isso que eu digo para todos vocês e quero desejar um grande abraço. Então, relembrando, daqui a pouco vai estar para vocês, vai estar disponível para vocês o material desenvolvido exclusivamente, certo? E aí, nós nos encontramos em outros momentos, em outras oportunidades, tanto na TV Classe Contábil, como no Facebook, tudo aí, no Instagram, com vocês. Então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço mesmo. Espero encontrar vocês em breve, tanto presencialmente como online. A gente pode se encontrar por aí nesse país, né, que é grande e ao mesmo tempo é pequeno, e a tecnologia nos ajuda bastante, né, pessoal? Então, grande abraço mesmo a todos. Até mais.